Tem horas em que o que mais precisamos não é de resposta, é de silêncio. Mas o silêncio é difícil, né? Principalmente quando o coração tá cheio de mágoa, de indignação, de razão. E é nessa hora que a língua se torna o reflexo mais sincero do que o coração carrega. Porque a boca fala o que o coração sente. E às vezes, o que o coração sente ainda não foi curado. Toda mulher de fé já passou por esse teste. Ficar calada quando queria se defender, orar quando queria responder, esperar quando tudo dentro grita para agir. Mas o silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Deus não te pede para engolir o que sente. Ele te ensina a filtrar o que fala, porque palavras são sementes, e dependendo de onde caem, podem curar ou ferir. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como guardar a língua, proteger o coração e escolher palavras que constroem e não destroem. Porque a mulher virtuosa não fala muito, ela fala com propósito. A verdade é que a gente não fala com a boca, a gente fala com o coração. E quando o coração está ferido, a língua se torna afiada. Quando o coração está cheio de orgulho, a língua quer ter a última palavra. E quando o coração está cansado, a língua reclama antes de agradecer. É por isso que Deus não quer apenas mudar o que sai da nossa boca. Ele quer curar o que mora dentro dela. Tem palavras que a gente solta e até se arrepende, mas não tem como recolher. Elas já plantaram algo, no outro, e dentro da gente também. A mulher tola destrói o lar com a língua, mas a mulher sábia entende o tempo de calar. E não é fácil, porque muitas vezes o silêncio dói mais que o desabafo. Mas o silêncio da mulher que ora é mais poderoso que 1000 palavras ditas com raiva. Quando você fala fora do tempo, você perde o poder da influência. Mas quando você fala guiada por Deus, até poucas palavras têm peso de eternidade. Há momentos em que o Espírito Santo sussurra: não responda, não é hora. Não é sobre provar o ponto. É sobre preservar o coração. E é nessa obediência silenciosa que a mulher virtuosa cresce em sabedoria. Ela aprende que controlar a língua é uma forma de adorar a Deus. Porque o mesmo lábio que ora não pode ser o mesmo que fere. E talvez o que Deus queira hoje não é o teu argumento. É o teu silêncio. Um silêncio que cura, protege e prepara o coração para falar com graça. Toda casa tem um som, e muitas vezes esse som vem do que é falado dentro dela. As palavras de uma mulher podem transformar o clima de um lar. Uma palavra dita com doçura pode acalmar o coração mais tenso, mas uma palavra amarga pode ferir mais do que qualquer ação. A mulher virtuosa entende que o tom da voz é ministério, que o modo como fala com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho, é uma pregação silenciosa sobre quem ela é em Deus. Palavras podem construir pontes, mas também podem cavar abismos. E às vezes, o inimigo não precisa destruir uma família inteira. Basta colocar veneno na forma como a gente fala. Por isso a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Você pode estar abençoando ou amaldiçoando a tua casa sem perceber. Pode estar plantando confiança ou espalhando insegurança. Tudo com o que diz. A mulher que vive em sabedoria entende. Não é só o que se fala. É o espírito com que se fala. Uma palavra dita com amor pode mudar um dia. Uma palavra dita com orgulho pode mudar um relacionamento. E por isso ela ora antes de abrir a boca. Porque sabe que quem não ora fala demais. A mulher madura espiritualmente não fala tudo o que pensa, mas fala tudo o que edifica. E quando ela fala, a presença de Deus é percebida. Porque as palavras dela carregam paz, cura, sabedoria e verdade. Há momentos em que Deus não te pede para agir, te pede para calar. E esse talvez seja um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Saber que nem tudo precisa de resposta, nem toda ofensa precisa de defesa, nem toda provocação merece reação. A mulher tola fala por impulso.
A mulher sábia espera a instrução do Espírito. Ela entende que o silêncio também fala. Fala de domínio, de discernimento, de confiança. Porque às vezes calar é dizer: Senhor, o que eu sinto é forte, mas a tua vontade é maior. Calar não é ser fraca, é ser forte o suficiente para não entregar o controle ao inimigo. E tem situações em que Deus te exalta mais através do silêncio do que de qualquer palavra. Lembra de Jesus? Diante de Pilatos, ele ficou em silêncio. Diante das acusações, ele se calou. E naquele silêncio, a vontade de Deus se cumpriu. Há silêncios que são vitória. Há respostas que perdem o valor quando o coração está em paz. A mulher que aprende o poder do silêncio se torna perigosa espiritualmente, porque o inimigo não consegue manipulá-la. Ela não reage, ela ora, ela não se justifica, ela confia, ela não grita para ser ouvida, porque o céu já a escuta. E quando ela fala, fala com autoridade, porque o silêncio a ensinou o peso das palavras. Então, antes de responder, respira e pergunta: isso vem do meu ego ou vem de Deus? Porque o silêncio não é vazio, é o espaço onde a sabedoria nasce. Quando o coração é transformado, a boca se torna fonte de bênção, e o mesmo lábio que antes feriu, agora consola. O mesmo tom que antes provocava, agora pacifica. Porque quando Deus habita no coração, Ele também habita na fala. A mulher virtuosa entende que as palavras não são neutras. Elas carregam vida ou morte, fé ou dúvida, cura ou ferida. E por isso ela fala com propósito. Ela fala para levantar, não para diminuir. Fala para ensinar, não para humilhar. Fala para restaurar, não para justificar. E o mais lindo é perceber que as palavras certas no tempo certo são como bálsamo na alma cansada. Às vezes, Deus vai usar a tua voz para curar alguém. Um simples "eu entendo", um "Deus ainda está cuidando", "você não está sozinha". Podem ser as palavras que sustentam uma alma no limite. Por isso, vigiar a língua não é se calar para sempre. É escolher quando e como falar. E quando você fala guiada pelo Espírito, até o tom da tua voz se torna oração. A mulher que fala com sabedoria é como uma fonte de águas vivas no meio do deserto. E o que sai dela não é veneno, é vida. Deus quer usar tua voz para sarar, tua fala para ensinar, tua postura para inspirar. Mas antes Ele precisa governar o teu coração. Porque o coração é o filtro da boca. E quando o filtro é puro, a palavra é cura. Então, antes de falar, pergunta: isso reflete o que Deus plantou em mim? Porque quando Ele enche o teu interior, até o teu tom se torna adoração. Agora, se você puder, fecha os olhos um instante. Respira fundo. E deixa o Espírito Santo te lembrar de quantas vezes uma palavra tua curou e de quantas infelizmente feriu. Não é para te condenar, é para te ensinar. Porque Deus não quer calar a tua voz. Ele quer santificar o que sai dela. Repete comigo devagar: Senhor, coloca guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Me ensina a falar no tempo certo, com o tom certo e pelas razões certas. Tira de mim o costume de responder sem pensar, de reagir no impulso e de ferir sem perceber. Que as minhas palavras sejam sementes de paz e não de confusão. Que eu aprenda a calar quando o silêncio glorifica o teu nome. E a falar quando o teu Espírito me enviar. Senhor, toca na nossa fala. Purifica a nossa língua como o Senhor fez com Isaías. Que cada palavra que sair da nossa boca seja temperada com graça, carregada de sabedoria e guiada pelo teu amor. Ajuda-nos a falar com brandura quando formos provocadas
a instruir com humildade e a ensinar com paciência. Nos dá domínio próprio, para não reagir, para não responder no calor da raiva, para deixar o Espírito responder em nosso lugar. E quando o coração quiser se justificar, nos lembra que é melhor agradar ao teu coração do que vencer uma discussão. Que a nossa voz seja conhecida pela mansidão, não pelo volume. Pela verdade, não pela necessidade de ter razão. Em nome de Jesus, amém. As palavras revelam quem a gente é por dentro. E o que Deus mais quer fazer em você não é só mudar o que você fala, é transformar o coração que fala. A mulher virtuosa não fala para vencer, fala para edificar. Ela entende que o poder da vida está na língua e escolhe usar esse poder para curar, para aconselhar, para abençoar. Nem todo silêncio é covardia, às vezes é sabedoria. Nem toda resposta é necessária. Às vezes, é melhor deixar Deus responder. E quando você aprende isso, a paz passa a morar dentro de você. Porque a mulher que domina a língua também domina o ambiente ao redor. Então, se essa palavra falou com você, compartilha com uma mulher que está aprendendo a transformar a voz em instrumento de vida e o coração em fonte de sabedoria. Que o Senhor te ensine a falar com graça, a responder com amor e a guardar silêncio quando for tempo de ouvir. E que em cada conversa, as tuas palavras sejam reflexo do coração de Cristo. A gente se encontra no próximo vídeo. Vai com calma, vai com fé e vai com palavras que abençoam. Seguimos juntas.